Boa tarde, pessoal. Muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje e nos direcione no propósito de bem servir. Rogamos aqui toda a espiritualidade amiga que nos envolva, sobretudo os nossos espíritos protetores Chico Xavier e Maria Santíssima, que conosco permaneça durante os estudos dessa tarde. E hoje, infelizmente, por problemas técnicos, não estamos fazendo o estudo ao vivo, uma vez que tivemos problema com a conexão no local. Vamos estudar hoje relativamente na obra A Gênese de Kardec. Vamos estudar evoluções do globo, as evoluções, e notadamente agora que estamos passando por um período cíclico, inclusive de grande comoção, onde há enchentes, tsunamis, revoluções diversas. Há até pessoas ou movimentos que preconizam o fim do mundo este ano, ou seja, 21/12 de 2012. Mas nada mais é do que um final, um período, um final do calendário Inca, não Maia, onde há um alinhamento da Terra com outros planetas e vai haver não um término do mundo, mas sim um desdobrar de um novo tempo. Agora, antes de iniciarmos, faremos a nossa prece inicial. Ó Senhor Deus, Criador do Universo, agradecemos por tudo e, sobretudo, por estarmos aqui nesse momento e podermos, através da cibernética, através deste computador, proporcionar ou estudarmos a doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina que diz de forma racional de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, Memorável Jesus, Mestre Rabi da Galileia, nos dê força, nos envolva de luz e, como sempre pedimos, nos direcione ao propósito do bem. Vamos aqui agora, nesse momento, de forma aleatória, abrir um número no livro Carlos César Pastorino, uma página. Página 159. Não se esqueça de que somos reflexos daquilo que pensamos. O pensamento plasma a nossa vida de amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa, a fim de construir o amanhã risonho. Plante em torno de você sementes de otimismo, de bondade, para que possa escolher amanhã os frutos de amor e de felicidade. Se somos escravos do ontem, somos dono do nosso amor. Muito bem, tá aí, né? E Chico Xavier, meus irmãos, disse com propriedade através de Emmanuel: sim, nós não podemos voltar ao passado e corrigir o que se passou, ou por outra, se nós não podemos corrigir o passado, nós temos condições de alterar o futuro através de uma atuação mais profícua, mais benfazeja, mais operosa no presente. Então, se você atua de forma benemérita, de forma altruísta, de forma bondosa e caritativa no presente, com certeza você vai alterar o futuro. Então o futuro sim pode ser alterado. Se eu não posso alterar o passado, eu atuo bem no presente, seu futuro com certeza será alterado. E isso é de que forma? Sobretudo, e como vimos na mensagem do livro Carlos César Pastorino,
Minutos de sabedoria é pensando de forma positiva, pensando de forma altruística, pensando de forma que efetivamente vem corroborar para a melhora do próximo e de mim mesmo, né? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não me autoconhecer, se eu não me auto-perdoar, se eu não estar bem comigo mesmo, como que eu posso externar ou ser bondoso com o próximo? Então tem que começar com a gente, né? E esse começo já é pensando de forma positiva, de forma que venha acrescentar alguma coisa ao treino. Muito bem, meus irmãos, então vamos aos estudos propostos de hoje, que é sobre a obra de Kardec, a Gênese, uma obra pouco estudada nos centros espíritas, uma obra que, conforme dissemos, pouco lida até. Em que pese ela está na parte primeira do Livro dos Espíritos, e aqui é bom que ressaltemos, o Livro dos Espíritos ele foi dividido em 4 partes. A primeira parte da criação, foi o livro da Gênese, ele fala da criação de Deus. A segunda parte do Livro dos Espíritos fala-se sobre o mundo dos espíritos ou o mundo espírita, nasceu o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que é o Código Moral, leis, o desdobramento da ciência e da filosofia, o que advém das mesmas, nasceu a parte científica, a parte ciência, que é o Livro dos Médiuns. E a quarta parte é da ciência, da doutrina, das consequências futuras, penalidades, nasceu o livro O Céu e o Inferno, né? Onde fala o desdobrar, o que ocorre com a alma após o desenlace, após ela desenfaixar desse corpo físico. Então agora hoje vamos estudar a Gênese, vamos estudar o capítulo 9 da Gênese, Revoluções do Globo. E é muito interessante esse assunto, porque a gente vê, como dissemos anteriormente, a gente vê e ouve falar em enchentes, tsunamis, ouve alguns teóricos de movimentos doutrinários diversos falar inclusive em final de mundo, em fim de mundo. E efetivamente o mundo vai acabar. Não conforme o calendário maia, agora dia 21 de 12 de 2012, mas na forma que está sendo. A ciência já aponta 4,5 bilhões de anos para que ele, na condição atual, ou seja, na condição de possuidor de nitrogênio, oxigênio, o Kardec chamava o nitrogênio anteriormente de azoto, e o próprio carbono, elementos fundamentais, originários, sobretudo, da matéria orgânica, e responsável pela vida, né, ou pela manutenção da vida, esse mundo, nessa circunstância, vai sim acabar. Por quê? Vai haver um descongelamento em função da própria diminuição da temperatura do Sol e a Terra, nesta condição orgânica que somos, respiramos, andamos, precisamos do oxigênio, do nitrogênio e do próprio hidrogênio para vivermos, não vai ser mais possível. Mas com isso não significa que a Terra, este orbe, está fadado a não mais existir como receptadores de vida, né? Porque Deus não fez nenhum orbe, não fez nenhum planeta, nenhuma estrela onde não tem habitante. A casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu gostaria de ver. Os períodos geológicos marcaram a fase geral do globo, em consequência das suas transformações. Tudo foi de forma gradual. Tudo por um período vasto e bastante distante, essas revoluções se processaram. Excetuando o dilúvio. Esse é o dilúvio bíblico que caracterizou
essa exceção, esse período diluviano foi, de uma certa forma, abrupto. Muito embora esse período diluviano não é esse período bíblico ao qual refere-se e fala-se relativamente à construção da arca de Noé, etc. Estamos aqui referindo o dilúvio, o período diluviano, onde houve um dilúvio de uma certa forma geral, e no mundo, ou na Terra como planeta todo. E o que marcou essas revoluções, notadamente essas revoluções são marcadas pelo fogo e pela água. O fogo através das erupções vulcânicas, através das lavas, né? E a própria água, as enchentes, os tsunamis, mudando região, destruindo, devastando matas, né? Edificando e destruindo montanhas. Isso através das erupções vulcânicas. E relativamente à própria idade das montanhas, Kardec aqui na Gênesis fala que nós temos uma mania ou maneira de tipificar, qualificar. Quanto mais alta, quanto maior é a montanha, por consequência, mais velha ela é. Lê do engano. Muitas vezes pode haver montanha cuja altitude, cuja altura é pouco relevante em termos a outra montanha. No entanto, esta montanha mais baixa pode ser bem mais velha. E como isso se faz, irmão X? Esta qualificação, esta mensuração, esta avaliação, ela se processa sobretudo através do carbono C14. Este elemento químico, através de manipulação em laboratório, chega-se com precisão à idade de um metal, de um mineral, de um ser orgânico, de um achado fóssil. Pode, com precisão, eu não sei aqui dizer de quanto tempo, de dias, de anos, mas com precisão relativamente ao achado. E nós temos aí a história. A arqueologia tem nos dado provas de achados fósseis de milhares e milhares de anos, para não dizer milhões de anos. Nós tivemos o fóssil Lucy, nós tivemos agora em Minas Gerais um achado também de um fóssil, e assim sucessivamente. As idades das montanhas, dos montes e as populações advindas de cada período também foi observado através das escavações geológicas e analisado naturalmente pelo carbono C14. O dilúvio bíblico. Esse dilúvio bíblico, que é aquele onde relata de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma até poética, a Bíblia diz que Noé foi comunicado pelo Espírito, ou mesmo por Deus, construiu uma arca e colocou dentro daquela arca de Noé vários animais, um animal, um casal de cada espécie. E isso também os Vedas, na antiga Índia, tinha alguma coisa que o mundo ia ser, ou acabou-se pelas águas, pelas enchentes, através de vários dias chovendo, e foi essa época, eu não me recordo aqui o nome do ungido, do escolhido, que também foi designado a construir uma arca, e essa arca, o Deus Todo-Poderoso ia transformar-se em um peixe, e ele ia ser conhecido, dado um chifre, um unicórnio, em sua cabeça, e onde a pessoa, o Noé, vamos dizer, védico, amarrou a sua arca no chifre do peixe, e o peixe, por vários dias, direcionou essa grande arca com também os animais e parou, não sei se foi no Himalaia, parou num alto monte.
até que foram secando as águas e as pessoas puderam descer, o casal que foi escolhido desceu justamente com os animais e novamente povoou a terra. Se vocês fizerem um link, se fizeram uma associação dessa parte védica com o Velho Testamento, do dilúvio, há uma sincronicidade, há uma linearidade nas histórias. Então a gente vê e deve extrair mais como uma alegoria, como não que a coisa está errada, mas devemos tirar desta alegoria bons ensinamentos, bons princípios e dali de mana extraordinárias coisas para a gente implementar em nossa maneira de ser. Revoluções periódicas. Então, essas revoluções periódicas, agora, por exemplo, nós estamos passando, não é o fato de a imprensa divulgar, mas está havendo enchente, está havendo secas, agora mesmo no Brasil, lá no próprio Nordeste, na Bahia, foi objeto do Jornal Nacional hoje, onde local chovendo de forma pluviométrica mais milímetros cúbicos durante o mês ou durante a semana do que se chovia normalmente durante meses e meses. Em contrapartida, em algum desses próprios municípios, há cidades onde há município onde tem 2 anos, 1 ano a 2 anos sem chover, imagina. Então a água está chegando através de caminhão-pipas. Então, o que está havendo? O porquê esse descompasso? Muita água, muita chuva, tsunamis, ventanias, mortes. O que está ocorrendo? Segundo Kardec já falava no século XIX, é a revolução normal da Terra. São placas tectônicas, são placas que se ajustam. E nesse ajustamento há naturalmente, nessa acomodação das placas, há algum desdobramento na parte periférica da Terra e a gente sofre esses reveses todos. Porque se compararmos a Terra, meus irmãos, com uma laranja, essa crosta, a parte onde vivemos, equivale a dizer aquela casca fina, aquela casca tenra, aquela casca sensível da laranja externa. Então toda a outra parte são placas, amálgama, altamente calorífero. E a ciência comprova que a cada 30 metros há o aumento de 1 grau Celsius. Então o centro ainda está em resfriamento. A Terra, se nós pudéssemos comparar a sua criação, a sua existência com um dia, ou seja, um dia de 24 horas, nós aqui agora estaríamos vivendo no período 23 horas e 59 minutos. Então nós estaríamos menos de 1 minuto para o término do dia. Isto se nós fizermos a associação de que a idade da Terra tem somente 24 horas. A gente traça esse paralelo para a gente ter uma melhor contextualização. Então sempre houve, e Kardec nessa época falava que essa época falava da precessão do equinócio. E o que é precessão do equinócio? Precessão do equinócio, porque somos sabedores que a Terra tem um sistema de rotação no seu próprio eixo, que fica em termos de 24 horas, e o sentido de translação em volta do Sol, que são 365 dias para completar a volta. Agregado a esse movimento de rotação e translação, existe um movimento denominado precessão de equinócio, que ocorre a cada 25.588 anos, nessa faixa, 25.588 anos. E que movimento é esse? É o terceiro movimento. Para, de uma certa forma, melhor compreendermos esse precessão do equinócio, é como você jogar um peão, o peão girando, 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 ao cair, ele dá aqueles movimentos laterais, aqueles movimentos assim, para efetivamente terminar o seu giro.
Então esse movimento é o que a Terra faz de 25.858 anos a 25.858 anos. Então, no momento que faz isso, o eixo da Terra, ele, de uma certa forma, vai para a direita, vai para a esquerda, e o que ocorre? Onde existe água, fica mar, onde era mar, fica seco. Há mudanças climáticas substanciais, e não só os animais, vegetais, o próprio clima sente isso. E estamos passando essa revolução. Isso aí é um processo normal. Relativamente, meus irmãos, a massa da Terra, o volume da Terra, foi dito até que a Terra pulsa. Estudamos outrora, falando como a Terra, ou teoria de como a Terra foi formada. Uns cientistas e teóricos dizem que a Terra aumenta de volume, diminui de volume, pode até ter isso ocorrido durante o seu resfriamento, porquanto ela, num primeiro momento, acredita-se, e a ciência, de uma certa forma, comprova isso, que ela era uma bola gasosa, uma bola de fogo, e de maneira gradual e sequente foi esfriando até tornar essa massa sólida a qual vivemos. Mas é bom ressaltar, conforme dissemos há poucos instantes, que o seu interior é uma parte ígnea, é uma parte muito quente. Então está esfriando e vai realmente esfriar e muito. No que refere-se a volume, a própria ciência já verificou que ela teve um volume maior e cada vez, e à medida que vai esfriando, o volume diminui. Entretanto, a sua massa não constitui um átomo a menos, é a mesma massa. Então sempre ela teve a mesma massa. E aí vamos lembrar daquela frase atribuída a 2 ou 3 pensadores. Na Terra nada se cria, nada se constrói, nada se destrói, tudo se transforma, né? Então nada se acaba. Se esta matéria aqui, se este computador, se esse objeto que está em minha mão, nós destruirmos, pegar fogo, fazer alguma transformação, ele transforma em alguma coisa. Mas a massa, naquele universo que ele está inserido, que é o próprio universo, né, será mesmo. Então a Terra, segundo nos diz aqui, em termos de massa, ela continua com a mesma, muito embora ter alterado um pouco. Relativamente à gênese orgânica, é até oportuno que falemos, porque os seres vivos, eles foram formando, e há os teóricos da época e até o atual, há a formação espontânea, quando da agregação dos elementos químicos, porque quando você, veja bem, meus irmãos, você une 2 partículas de hidrogênio e uma de oxigênio, você tem a água, tem um elemento químico, a água. Se você agregar mais outra partícula de oxigênio, ou seja, 2 partículas de hidrogênio mais 2 de hidrogênio, vai dar um líquido corrosivo, que é o H2O, água oxigenada. Bom, à medida que a Terra foi esfriando, à medida que esses gases caíram sobre a mesma, em torrente chuvosa e quente, já tinha vermes, já tinha substâncias, ou já tinha elementos químicos constantes, ou formadores das possíveis vidas orgânicas ali latentes. Ora, e à medida que foi esfriando, os animais, sobre todas as espécies, começaram a nascer. Se a matéria propriamente dita, um cristal, uma pedra, uma rocha, forma-se por agregação química, através de consorciação, através de união ou junção de elementos químicos, o ser orgânico pode muito bem também formar através desses elementos químicos. Porque o que nós temos
em termos de componente químico, o animal, o vegetal e o próprio mineral também tem a sua constituição física. Evidentemente que há no ser orgânico um princípio vital. Esse princípio vital é, na verdade, uma matéria muito quintessenciada. Que quintessência pode ser oitava, unidécima essência, advinda de onde? Como toda matéria, do fluido cósmico ou do fluido universal. Porque tudo que há nesse órgão, tudo que há na vida, a minha constituição, adveio do fluido cósmico ou do fluido universal. E por falar fluido cósmico ou fluido universal, não devemos evitar falar de forma sequencial, fluido cósmico universal. Segundo alguns estudiosos do nosso movimento espírita, isso é uma redundância. Fluido cósmico ou fluido universal? A mesma coisa de eu falar, eu vi com meus próprios olhos ou eu peguei com minhas próprias mãos. Então, tudo que existe, em termos de matéria, adveio do fluido cósmico universal. E o princípio universal, o princípio vital, eu diria melhor, bem como o princípio espiritual, também e pela mesma forma adveio do fluido cósmico universal. Mas aí, Mancha, você está falando que o perispírito, isso que circunscreve o espírito, a sua roupa física, é matéria? Sim, é uma matéria, entretanto, matéria a qual os nossos olhos, ou os nossos sentidos, o tato, a visão, o gosto, o paladar, a audição não percebem. Porque esses 5 sentidos nossos, ou pelo menos a termos pedagógicos, nós temos muito mais do que 5 sentidos. Tem sentido do período, sentido da sensatez, sentido da coerência. Quer dizer, os nossos sentidos são infinitos, mas relaciona-se 5 sentidos para melhor entender. Então isso que, na verdade, denomina 5 sentidos, são sentidos que, de uma certa forma, têm uma visão de um comportamento bastante pífio, de um comportamento bastante rude, porque ele é muito grosso, né? Nós estamos falávamos aqui agora de matéria constituída, o que envolve o próprio espírito, e matéria que é responsável pela feitura, pela iniciação divina do halo vital, do produto inicial da vida. Muito bem, gente. Então, nós vimos que diferenciamos da parte mineral pelo fluido vital. O fluido que nos dá vida, que nos dá movimento, que nos dá, no caso do reino hominal, a razão, a sensatez, a coerência e, sobretudo, o livre-arbítrio, através do princípio vital. Mas a planta tem um princípio vital. O animal tem um princípio vital. Né? Mas aqui, como Joana de Anjos falou, no reino nominal, após a qualificação, após a espiritização, recebeu o selo da inteligência, da racionalidade, dando livre-arbítrio, onde nós, os animais, que temos nós espiritizamos, e aí temos sobre os demais reinos, não uma prevalência, mas um controle, por termos uma inteligência mais refinada, uma inteligência mais, vamos dizer, precisa e mais fácil. Com relação a uma geração espontânea, há uma tese de que, e bastante fundamentada, de que os animais, sob todos os aspectos, os animais desde o pólipo até o ser humano, eles nasceram espontaneamente, dado o germe, dado os elementos químicos, dado a esses componentes que de forma latente existia na Terra. Por isso que você vê aqui, eu estou no estado de Tocantins, e nós vemos um colibri, um bem-te-vi, e se você vai lá na França, você tem o mesmo bem-te-vi. João de Barro aqui, tem o João de Barro lá. Por falar em bem-te-vi, parece-me que foi o
rei Luís XV mandou exterminar esse pássaro, sob o aspecto de que o mesmo era um pássaro dedo duro, um pássaro que, de uma certa forma, delatava, denominado pássaro delatador. Bem te vi, bem te vi. Então ele foi, me parece que foi Luís XV, mandou e deu ordem para que exterminasse esse pássaro. Veja que estultice, né, meus irmãos? Veja que estultice. Então, e relativamente a esse nascimento espontâneo, ocorreu também com o homem. E isso vem comprovar as diferenças de raças, de categorias, de cores em várias partes do mundo. Comprovado também dados arqueológicos, através de escavações, encontrar ossadas, símios, ossadas também humanas, especialmente nos trópicos, onde o gelo, ou através de lavas vulcânicas também, conserva os corpos assim de uma forma quase próxima ao normal, e dá-se para fazer um estudo. E verifica-se através desse estudo que esses corpos, ou esses seres animais, nasceram ou originaram no mesmo período. Daí a tese da geração espontânea. Tem certos teóricos e cientistas que isolam determinada matéria com os componentes químicos e não nascem ou não geram espontaneamente algum tipo de vida, e por não gerar num ambiente extremamente fechado e, de uma certa forma, não mantendo interrelacionamento com o meio, eles deduzem que é impossível a geração espontânea. Mais um exemplo simples. Você, aqui e agora, ao morrer, pelo menos de forma visível, você não tem vermes. Você não tem vermes em sua barriga. Você não tem vírus ou alguma coisa. No entanto, após 48 a 72 horas, no estado de putrefação, no estado de decomposição das células e do seu próprio corpo, começa a haver bastante verme, um verdadeiro zoológico, né? E isso eu não tinha, pelo menos de forma visível, esses animais todos dentro. Então, esses mesmos animais, de forma latente, estavam dentro do meu próprio eu, dentro dos meus próprios componentes orgânicos. Assim, essa tese também, ela, de uma certa forma, defende o nascimento espontâneo, ou a geração espontânea de vários animais, dos seres, inclusive dos nossos seres inteligentes. Evidentemente que já não nasceu, aí já vem a teoria da evolução, né? O animal ou os animais foram de uma forma evoluindo, e esse princípio inteligente, que é meu espírito, estagiando em vários reinos, até chegar ao hominal. Com isso eu não estou dizendo que o homem, o espírito X aqui, ele nasceu de forma espontânea. A minha gênese, o meu vestibular, aquilo de qual e de onde eu originei, sim, que foi de uma forma espontânea. Veja bem, meus irmãos, então o que estava proposto, nós, em nossa deficiência cultural, em nossa deficiência expositiva, procuramos fazer aquilo e esperamos que atingimos o objetivo. É uma matéria extremamente complexa, é uma matéria que dá, vamos dizer assim, panos para manga, dá muito questionamento, mas é importante a gente estudar. Kardec teve a participação no livro da Gênese de Galileu Galilei em Espírito e vários outros. Camille Flammarion ele estava vivo. Mas vários outros espíritos físicos deram, que não estavam nesse mundo, mas contribuíram substancialmente com essa obra, a obra que é a parte, vamos dizer assim, primeira do livro dos Espíritos. Muita luz, muita paz.
como sempre eu digo-vos, eu vos amo. E para terminar, meus irmãos, vamos fazer uma pequena prece. Ó, meu amado Deus, grande arquiteto do universo, de bondade, de justiça, de luz, obrigado por tudo. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa boca, pelo dom da palavra, mas sobretudo pelo dom do andar, pelo dom de ir e de voltar, do ver, mas sobretudo, meu Senhor, pelo dom da vida, pelo dom de existir aqui agora, porque através desta vida, através da vida que vivemos atualmente, é que podemos evoluir, podemos espiar, podemos reparar atrocidades, alguma coisa de errado que fizemos nesta ou em outra existência. Porque somos sabedores que vida é só uma, através de várias existências. Fomos criados simples e ignorantes e não teremos fim. A vida não começa no beijo nem termina no pulo. Muita luz, muita paz. Um beijo em vossos corações. Tudo de bom, meus irmãos. Paz e luz. Eu agradeço a presença espiritual dos dois planos da vida. Paz e luz. Tudo de bom, Deus. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre.